pessoal, nós vamos começar mais um ciclo de colóquios, mais uma palestra. E hoje será com o professor Marcel Bruno Pereira Braga. Ele que se licenciou aqui em Física na UFAM nos anos 2000. Fez mestrado profissionalizante de ensino de ciências pela UEA em 2010. É especialista também em gestão escolar pela UEA em 2008. E fez o doutorado, vai defender daqui a alguns dias na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, em Portugal. E também é importante ressaltar que o nosso professor Marcel é ex-bolsista do PET Física. Então, temos um representante aqui do PET Física para mostrar a experiência que ele teve em todos esses anos de carreira. A pesquisa de doutorado do professor Marcel foca nos seguintes aspectos: na análise conceitual dos livros didáticos de física adotados nas escolas públicas em Portugal e no Brasil, e também na psicometria moderna aplicada na aprendizagem da termodinâmica e suas concepções alternativas. Professor Marcel, é um prazer apresentá-lo aqui no ciclo de colóquios, recebê-lo. E o senhor tem 40 minutos de apresentação e os outros 10 minutos são abertos ao público para perguntas. Ok. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa apresentação. Gostaria de agradecer o convite. Foi feito diretamente pelo professor Igor, que é coordenador de vocês, né? Então, nesse momento aqui, eu espero compartilhar com vocês algumas ideias sobre aquilo que atualmente eu venho trabalhando, né? Que é o ramo da psicometria. Não é muito utilizado no campo de pesquisa no ensino de ciência na América Latina e no Brasil. Existem poucos estudos ainda avançando nesse sentido, né? Como ela falou, eu estou muito focado no ensino da física, né? Sou licenciado em física e tudo mais. Eu estou muito preocupado com o processo da física, não bem o produto, que o pessoal do bacharelado, o pessoal da física dura, que o pessoal costuma chamar, está muito focado no produto do conhecimento, e quem trabalha com o ensino está focado mais no processo, né? No processo do ensino, certo? Então, eu coloquei aqui algumas como vou comentar alguns resultados passados da minha tese, sou obrigado a colocar aqui as agências que comentaram e auxiliaram nesse processo aí, que é lá em Portugal, Fundação para a Ciência e Tecnologia, aqui no Brasil, CNPq. Tudo bem? Então vamos lá, contribuição da psicometria para o ensino da física. Vou começar com uma frase do famoso psicometrista, né? Um bom psicometrista, sobretudo prático, não necessita ser um ensino estatístico, ele deve ser sim um ensino conhecedor da teoria psicológica. Então eu vou tentar, à medida que eu vou falando aqui, dar algumas ideias do que seria a psicometria para vocês e de que forma ela poderia contribuir para o ensino da física. Tudo bem? Os objetivos aqui é apresentar, eu não vou tentar me deter muito ao contexto histórico, mas eu vou passar por ele comentando algumas coisas. Contexto histórico do campo investigativo da psicometria, esclarecer alguns dos seus fundamentos. Destacar a necessidade do campo investigativo para a educação científica no contexto brasileiro. Apresentar para vocês a contribuição da psicometria para o enfrentamento dos fenômenos na educação científica no campo da física. Aplicação de alguns exemplos, eu vou pegar alguns exemplos da minha própria pesquisa. Tudo bem? E à medida que eu vou comentando, existe alguma demarcação de validade e limite. Tudo bem? Para esse tipo de estudo. Olha, quando a gente fala do ensino da física, né, pessoal, a gente tem que ter uma visão sobre o que é o campo pedagógico, né? O campo pedagógico, para quem não sabe, ele praticamente uma relação imbricada entre os modelos de aprendizagem e o ensino, sendo que no meio disso fica a didática. A didática é como se fosse um grupo de força que tenta unir esses modelos, né? Aproximar aquilo que o aluno precisa aprender e aquilo que deve ser ensinado. Certo? Isso de uma forma bem simples de falar. E eu quero destacar então que no estudo aqui eu vou destacar aqui as implicações mais dentro desse campo aqui do ensino. É óbvio que
isso aqui é apenas uma forma da gente tentar enfatizar isso, mas na prática isso aí está tudo interligado, certo? Então a psicometria, só para a gente iniciar conceituando, ela pode ser dita como a teoria da medida em ciências para explicar o sentido que tem as respostas dadas pelo sujeito a uma série de tarefas e propor técnicas de medida dos processos mentais. Ou a parte da psicologia preocupada com a medição psicológica ou ciência da mensuração psicológica. Isto é, preocupado com a construção, a análise, validação e uso de testes e seus principais objetos de estudos. Cada etapa da elaboração ou de uso de testes possui critérios específicos a serem considerados. Ou seja, pessoal, a psicometria ela trabalha bastante com um tipo de instrumento, teste, né? Que às vezes a gente pode chamar uma prova, vamos fazer uma prova, né? Mas existe alguma diferença entre prova é um tipo de avaliação. A gente pode fazer avaliação de várias maneiras. E algo parecido com isso, questionário e teste, também há uma diferença sobre isso aí, sobre esses instrumentos. E no caso, então, a psicometria ela tá voltada para a aplicação de testes e tentar, a partir desse teste, medir um traço latente. O que é isso? É algo que está... É algo intrapsicológico nosso, né, que a gente não consegue observar diretamente. Então, o traço latente, de forma indireta, a gente consegue identificar isso. Os psicólogos, eles geralmente buscam analisar transtornos mentais, distúrbios de aprendizagem, que eles chamam tudo bem? E na área da educação, os psicólogos educacionais estão muito mais focados na área do conhecimento, que eu vou destacar isso com vocês. Tudo bem? Os números nessa ciência são apenas representação dos fenômenos psicológicos. Falou um grande psicometrista, né? Thurston. Então, muito bem. Então, a psicometria está basicamente dividida entre os psicólogos experimentais e educacionais. O primeiro, eles se preocupam muito mais preocupados com os processos mentais, e foram exatamente esses psicólogos que eles trabalham muito com esse tipo de instrumento, e eles conseguiram avançar bastante na forma de avaliar os procedimentos matemáticos de como avaliar esses traços latentes. Eles avançaram bastante. Atualmente, o que existe mais moderno nesses modelos matemáticos e estatísticos veio desses psicólogos experimentais. Alguns deles sendo estatísticos, né? A maioria sendo psicólogos mesmo, e pouquíssimos sendo pessoal voltado da área de educação, físicos, químicos, matemáticos. Tudo bem? Entretanto, esse campo ele foi muito absorvido dentro da área da educação, diante dos testes em larga escala, como por exemplo o Enem, o PISA, o SAEB. Não sei se vocês conhecem o SAEB, né? Centro de Avaliação da Educação Básica no Brasil, tem a Prova Brasil. O Enem, vocês sabem, vocês passaram por ele, né? Pronto. São testes em larga escala. Existem vários outros testes, praticamente quase todo o país tem um sistema parecido com esse. Não, eu vou passando um pouco essa parte do contexto histórico, porque eu fiz um apanhado aqui de todo o processo da testagem e avaliação psicológica, partindo desde a Grécia Antiga, ou desde a China, né? O primeiro teste de proficiência em 2.200 anos antes de Cristo, na Idade Antiga. Eu organizei pelas eras aqui, a Idade Antiga, na China já se falava bastante nisso, Platão, os empregos tinham que ser compatíveis às capacidades e seus talentos, né? Galeno já enfatizando que o cérebro, não o coração, é a sede do intelecto. Durante a Idade Média, pronto, houve aquela ênfase, simplesmente, os dogmas da igreja foram praticamente era o único caminho da verdade para a natureza, para tudo, né? Quem fosse contra isso, a Santa Inquisição cortava a cabeça, queimava. Muito bem, mas isso foi mudando, né? Foi mudando, acho que vocês conhecem bem esse tipo de coisa. Aqui na época das bruxas, aqui, se preocupavam em quem está associado a Satanás ou não, aquelas coisas lá. Muito bem, mas começaram a surgir alguns cientistas aqui já acham, colocando em xeque esse tipo de coisa, né? Esse alemão, John Mayer,
já dizia que alguns que estavam sendo acusados de feitiçaria poderiam estar sendo vítimas, né, de transtornos mentais ou físicos, né? Ele foi perseguido por causa disso, né? Já no século XVII, aqui o pêndulo começa a mudar, o mundo começa a discutir mais a verdade, já começou a ser mais científica, né, pessoal? A gente sabe, conhece bem que essa época aqui já começou a surgir aí Galileu, Newton, tudo mais. Enfim, os empiristas, né, franceses, britânicos, né, para quem não sabe, os empíricos eles já não acreditam diretamente naquela verdade absoluta da igreja, né, mas sim de que a fonte da verdade tinha que vir a partir dos nossos sentidos, do empirismo, do nosso sentido, né? Tudo bem. É óbvio que essa fonte de conhecimento que depois ela foi contestada, né, pessoal, pelo racionalismo. Atualmente, dentro da filosofia, tem 3 campos principais aí como fonte de conhecimento, que é o campo empírico, o campo racionalista e o campo a intuição, né, o intuicionismo. A psicologia como ciência, enfim, essas coisas foram avançando. Muita coisa foi acontecendo aqui, ó. Já no século XIX, no século XX, já houve bastante progresso dentro da psicometria, né? Houve Charles Spearman conseguiu desenvolver o conceito de confiabilidade. A questão de regressão linear, tudo veio desses caras. Né? O avanço dos alunos na área de estatística vieram desses estudos preocupados com a psique, né? Em 1912, esse teste muito famoso, que é o coeficiente de inteligência, né, pessoal? Que é a relação entre a idade mental e a idade cronológica. Essa é um pressuposto já ultrapassado para avaliar o coeficiente de inteligência, né? Então houve uma época aqui avançaram bastante a questão dos testes, o uso desses testes. Repara bem, tudo que eu estou falando aqui está dentro dos psicometristas experimentais. Muito bem. As escalas de inteligência, 1926, o teste de aptidão acadêmica. Muito bem. Então, sistematicamente, pode dizer que esse grande avanço deu em 1880, a década de Sir Francis Galton, né? Ele começou a falar sobre esses traços mentais, né? Ele criou a questão da correlação e a regressão. Muito bem. Esse enfoque da correlação é utilizado até hoje. O uso dos testes mentais. Esse aqui já começou a dizer sobre a medição sobre os processos mentais. E foi provado, né, que esse tipo de processo mental ele pode ser medido de forma relativamente eficiente. Muito bem. A década da análise fatorial, houve um grande avanço aqui na construção de modelos matemáticos e estatísticos para analisar, avaliar a questão do traço latente. Sendo que nessa época que houve esse avanço, não havia computadores, né? Então os cálculos eram muito complexos dentro da campo da estatística e era bem complicado para fazer essas análises. A partir de 1980, os computadores vieram para auxiliar, começaram a surgir os primeiros programas estatísticos para conseguir rodar e fazer as estimativas desses parâmetros, né? Nesse campo todo, existem 2 teorias que se destacam bastante: a teoria clássica dos testes e a teoria da resposta ao item. A teoria da resposta ao item atualmente é o campo mais robusto para avaliar os traços latentes de uma pessoa, né? Bem, apesar disso, esse tipo de modelo ainda não resolve todos os problemas que a gente precisa. Mas atualmente, esses modelos, por exemplo, são utilizados, por exemplo, no Enem, né? Você tem a escala
Quantos pontos dentro da escala? Assim, pessoal? Pois é, esse tipo de perspectiva de contínuo de proficiência, né, dentro da escala do Enem, lá vem desse conhecimento da psicometria. Tudo bem? Muito bem. Lázaro Filho foi o primeiro a citar sobre essa questão dos traços latentes. Eu coloquei aqui só a definição dos traços latentes, são medidas indiretas de características do indivíduo que não pode ser observado diretamente. Beleza. Sendo que na área do conhecimento, pessoal, a gente se preocupa muito sobre se o aluno ele domina ou não determinado conhecimento. E o conhecimento ele tem vários tipos de natureza. Algumas concepções erradas sobre o conhecimento a gente chama de concepções, pré-concepções, concepção alternativa. Não sei se você ouviu falar desse termo aqui. Já ouviu falar? Concepções alternativas você fica diante de um fenômeno e busca explicações do seu próprio senso comum para isso. Teorias alternativas, ideias que na sua cabeça pode fazer uma lógica, né? Mas é um equívoco, certo, pessoal? A gente costuma evitar que seja um erro, mas sim um equívoco. Dentro da teoria da psicologia educacional, Auswell, por exemplo, ele chama de subsunsor, né? É um tipo de conhecimento que para você conseguir assimilar de forma significativa o conceito, tem que ter uma ancoragem. Ele costuma chamar de conceito âncora, né? Existe um subsunsor que é necessário para ancorar com outro conhecimento que o professor deve abordar. Se não tiver esse subsunsor, o professor tem que trabalhar para que haja esse subsunsor na mente do aluno, né? A princípio, o professor ele tem que identificar para um saber esse conhecimento, ele tem que saber isso aqui, né? Grosseiramente falando, é mais ou menos, bem próximo disso essa ideia. Bom, pessoal, a questão de avaliar, né, a psicometria, isso tem se expandido no Brasil, né? Atualmente, fora o sistema de avaliação da educação básica, existem os sistemas internos de cada estado. No Amazonas existe o SADEAM, que é o sistema de avaliação da educação do Amazonas. Existe mais ou menos em torno de 10 anos, mais ou menos, 10 a 15 anos, que começaram a surgir esse sistema de avaliação. E estava com a publicação recente da Base Nacional Comum Curricular, essa forma de avaliar o sistema de educação está ganhando cada vez mais força. E, em contraponto, pessoal, os programas de pós-graduação pouco têm avançado em estudos baseados em psicometria. Apesar de que todo o sistema que é baseado em padrão de conhecimento, por exemplo, quando vai estudar para o Enem, você tem aquela listagem de conteúdo que você tem que vai cair no Enem, né? Então existe uma série de implicações, tanto do ponto de vista curricular, do ponto de vista de formação do sujeito, das competências científicas que você deve aprender, que está baseado em pressuposto da psicometria. Que falta mais estudo sobre isso aí, né? Um dos desafios para esse tipo de estudo de avaliação de larga escala, né, pessoal? Essa questão de critério de comparação, diversidade regional, né? Que às vezes cai em um teste descontextualizado para uma determinada região. Bom, existe uma série de aspectos aí, pessoal, que eu poderia destacar aqui, né, no processo de elaboração de um teste, né? Existe uma coisa chamada engenharia de construção de itens, né? Que busca, se concentra na formulação dos itens e na coerência interna de um teste. Isso aí foi uma análise baseada nesses aspectos de um teste, pessoal. Ele pode influenciar bastante sobre os resultados, certo? Que eu vou comentar com vocês aqui. Quando eu falo de concepções alternativas sobre aquilo que o aluno sabe e como avaliar aquilo que o aluno sabe, né, pessoal? Essas dificuldades, essas concepções que eu falei, ela teve no campo da área da educação um movimento chamado Movimento das Concepções Alternativas, que veio da década de 70, a partir dos estudos de Piaget.
que o Piaget começou a se preocupar bastante com o conhecimento prévio do aluno, né? Ele foi o primeiro a dar bastante ênfase a esse aspecto. Ausubel, na década de 50 e 60, na sua tese, ele deu ênfase também nesses aspectos aí. Foram grandes divulgadores e teve um grande impacto na área da educação, né? Os estudos de Venot, Rosalind Driver, né? Estudaram bastante, fizeram um mapeamento. Quais são as dificuldades, por exemplo, em mecânica que as crianças têm? Mas será que a dificuldade que as crianças têm é a mesma que o jovem tem no ensino médio? É a mesma dificuldade que um aluno de graduação tem? Que um pesquisador tem, um cientista tem? Por incrível que pareça, existem vários estudos que mostram que algumas dificuldades sobre conceitos elementares foi evidenciado para todos em várias faixas etárias e tudo mais, inclusive para alunos de graduação bastante e cientistas, por incrível que pareça. Bem? Olha, a questão é o seguinte, que quando esse tipo de mapeamento de concepção, como eu faço para identificar essa dificuldade? Foram feitos vários instrumentos, foram graduados, entrevista clínica é um dos tipos de procedimento que foi explorado por Piaget e tudo mais. Sendo que os testes ganharam uma grande projeção na década de 90. Esses testes aí, em 1994, Stennis, que é um americano, conseguiu elaborar um teste, né, pessoal, que é atualmente conhecido como inventário de conceitos. São testes projetados, referenciados por critérios. Por critério ou por normas, né? O que significa isso? Que eu posso avaliar o conhecimento do aluno baseado no conhecimento em uma tabela de conceitos, ou posso comparar o desempenho do aluno comparando ele um com o outro. Existem esses testes, esses inventários de conceitos aí, geralmente são baseados são referenciados por critérios, ou seja, eu consigo identificar. Por exemplo, já foi mapeada a dificuldade em mecânica. Então, existe essa determinada dificuldade mecânica. Eu vou verificar se os alunos atendem ou respondem a essa dificuldade ou não no teste. Existe uma série de recomendações para o uso desses testes aí e tudo mais. Como eu vou falar agora para vocês, tudo bem? Eu acho que eu vou focar mais na questão de o que é essas análises psicométricas aí. Entretanto, pessoal, quando a gente fala de inventário de conceitos, é basicamente uma prova. Para quem está fazendo licenciatura, tudo mais, que vai ser professor, acho que principalmente quase todo mundo aqui, quase, não todos, né? Mas é o seguinte, esses testes podem auxiliar bastante o professor para fazer diagnósticos, né? Em um pré-teste. O pré-teste seria antes do professor aplicar, abordar o conhecimento dele aí. Esse instrumento pode servir como uma avaliação diagnóstica e como um pós-teste, uma avaliação verificativa da aquisição desses conceitos ou não, inclusive como um instrumento para indicar se a metodologia está sendo eficiente ou não, entre outras coisas, né? É diferente de um teste PISA. Um teste PISA é baseado em conhecimento acumulativo. Inventário de conceito, ele serve para dar diagnóstico, regular e reorientar a parte do ensino do professor. Tudo bem? Existe uma série de funções que esse teste exerce. Tudo bem? Bom, pessoal, dentro da área da psicometria do campo educacional, é utilizado, a gente se apropria bastante dessas técnicas de análise dos psicólogos experimentais. Sendo que os americanos eles foram vanguarda nisso aí, para avaliar essa dificuldade conceitual dos alunos. O pessoal da física, né? Os pesquisadores da área da educação, que eram físicos, eles basicamente projetaram bastante esse tipo de análise. Eu estou trazendo para vocês aqui dois tipos de métodos que ganharam destaque na área do campo da física, e depois os químicos começaram a utilizar, os biólogos, né? Atualmente, existe um campo muito vasto da elaboração de instrumentos para avaliar conceitos introdutórios básicos na física, seja na termodinâmica, no eletromagnetismo, inclusive na área de engenharia e na área de graduação, e vários campos do conhecimento. Tudo bem?
E eu vou trazer para vocês aqui 2 métodos de análise de teste, fora da psicometria, que a gente vai trazer para os experimentais, o fator de Henke, que é um ganho. Você já ouviu falar em tamanho de efeito, pessoal? Já ouviu falar nesse termo ou não? Na estatística? Tamanho de efeito é simplesmente avaliar, por exemplo, inicialmente um determinado conhecimento do indivíduo e depois, posteriormente, avaliar se houve um grande efeito, uma mudança, um impacto. Tudo bem? Sendo que a gente costuma chamar isso aqui de fator de Henke na área da educação. E para que serve esse fator de Henke? Para avaliar os impactos de ganho na aprendizagem ou deficiência do ensino. Ou seja, esse tipo de instrumento ele não me dá a resposta para tudo, ele me dá um indicador que tem que fazer uma interpretação. Será que esse ganho está influenciado pelos alunos ou pela metodologia? Isso é um aspecto que tem que ser complementado com outra perspectiva, entendeu? Ele serve para auxiliar o professor. Esse instrumento aqui, por exemplo, eu utilizei para fazer, no meu caso, no meu estudo aqui, aplicar na educação comparada entre alunos do Brasil e Portugal, né? Aqui foi algumas implicações sobre o processo de aquisição de conhecimento no processo de resolução de problemas, né? Eu tenho, por exemplo, aqui conhecimentos potencialmente significativos, supostamente, e aqui a mente do aluno, supondo que ele tenha subsunsores, né? Eu fiz esse esquema aqui para representar que essas pecinhas se encaixam aqui. Obviamente que na prática não é muito bem isso aí não, uma associação, uma relação muito mais complexa do conhecimento, da formação do conhecimento. Tudo bem? Mas aqui traz uma série de implicações interessantes. É importante conhecer os conceitos mais inclusivos e potencialmente significativos. São termos técnicos, pessoal, que eu não vou me adentrar aqui com vocês agora, mas seria basicamente aquele conhecimento que depende de um outro conhecimento, vamos dizer assim. Tudo bem? As dificuldades conceituais são imensas, são diversas dificuldades conceituais. Uma delas são concepções equivocadas dos alunos. A gente chama de concepções alternativas, tudo bem? Avaliar o processo de aprendizagem, se preocupar com esse processo de aprendizagem aí, pessoal, ela está muito relacionada com a ideia de desenvolver habilidades cognitivas de nível básico. Isso está relacionado, por exemplo, à leitura matemática, desenvolvimento, a aquisição de alguns conceitos básicos para compreender, por exemplo, teorias de leis e tudo mais. Bom, esse aqui é apenas um esquema que eu fiz aqui de alunos aqui de Portugal e do Brasil, no caso falar de Florianópolis, né? O exemplo aqui foi baseado nesse aqui, que é a avaliação de conceitos térmicos, né? Esse aqui é um design, para quem não sabe, dentro da área de pesquisa, um design experimental que é baseado em notações de campo Stanley, que é clássico isso aqui para quem vai trabalhar na área de aplicação de pesquisa, né? Isso aqui, só para vocês entenderem, esse O aqui é a observação, é quando eu aplico um instrumento. Esse tracinho aqui é o tratamento, ou seja, pode ser, por exemplo, uma metodologia que um professor deve estar trabalhando. Esse X aqui é determinado tratamento. Esse aqui só houve uma observação, uma pré-observação. Aqui, quando a observação está após esse X aqui, foi um pós-teste. Tudo bem? Então eu tenho resultados de alunos nessa perspectiva aqui. Essa foi a questão das regiões lá, onde foi aplicado. Muito bem. Olha, eu quero mostrar para vocês aqui então o seguinte: dentro da psicometria, da teoria clássica aqui, a gente tem alguns parâmetros que é importante de saber: dificuldade do item, discriminação. Eu acrescentei aqui o ganho normalizado e o fator de concentração de análise, que são as duas técnicas que eu queria mostrar para vocês, né? Questão de dificuldade, a ideia básica está relacionada com o percentual de acerto no teste. Se os alunos acertam bastante um item, pronto, o item é fácil, né? A discriminação está relacionada a se o item consegue diferenciar quem é aluno bom e quem é aluno ruim. Teve alunos que tiveram um bom desempenho, aqueles que não tiveram nem tanto um bom desempenho. Isso aqui são parâmetros para analisar, tudo bem? Que a partir desses parâmetros aqui vão me dar implicações pedagógicas para a área do ensino. Vou comentar com vocês aqui.
Tudo bem? Esse ganho normalizado, fator de condensação, eu vou mostrar para vocês também. Dentro da teoria de resposta ao item, né, eu também tenho esses parâmetros, sendo que eles são interpretados um pouco diferente. Dificuldade, discriminação. Acerto ao acaso é o chute. Acho que vocês já viram isso no Enem. E existe o erro ao acaso. Tá, o que seria isso aqui? O acerto ao acaso é o chute, né? E o erro ao acaso seria alunos com um alto índice de performance, mas que erram por descuido, ou talvez por uma pegadinha no item. Ele tem proficiência, ele tem domínio, tá entendendo? Os modelos estatísticos mostram que, por exemplo, um determinado aluno ele tem uma boa proficiência, mas por que ele errou essa questão fácil? Foi um erro ao acaso. Tudo bem? Essas curvas aqui eu vou mostrar para vocês aqui. Isso é só para comentar essa questão, por exemplo, esse percentual de acerto do item aqui, ele tem uma tipologia, uma classificação, se é fácil ou não, certo? Existem várias formas da gente determinar isso aqui. Por exemplo, a questão da variância é uma informação importante, né? Aplicando aqui o máximo e o mínimo aqui dessa função assim aqui, eu consigo uma variância aqui de 0,5. Isso mostra que um teste ele tem que estar. Qual o percentual mais adequado para mim analisar, tirar a informação desse teste? Em torno de 50% de acerto. Agora, para um item, qual é a porcentagem mais ideal para um aluno acertar um item? Um conjunto de uma população acertando a determinado item, não um teste inteiro. Para 5 respostas, tem 70%. Isso aqui foi estimado por Lorde. É um clássico psicometrista, tudo bem? E também existe aqui um outro conceito que seria a metade do caminho entre o nível mais baixo de acertar e o 100%. Professor, mas o que é o nível mais baixo de acertar? Nível mais baixo de acertar, se existe 4 alternativas, pessoal, qual a probabilidade de eu acertar no chute? 25%. Então seria a metade, entre 25% e 100%, a metade do caminho, que dá em torno de 63,5%, 62,5%. E essa seria para um item. Bom, sendo que existem alunos que omitem questões, existe uma série de ajustes que pode ser feito para esses cálculos aqui, só para ilustrar para vocês aqui. Quando o item é muito fácil, o sujeito tem uma posição mais desfavorecida no traço latente. Item difícil, pronto, vão discriminar aquelas pessoas mais capacitadas. Isso é uma implicação interessante sobre a construção e a interpretação da escala a partir dessa informação aqui. Vou mostrar para vocês aqui. É ideal que exista aqui uma dificuldade média para os dentro de um teste, na hora de construir uma escala. Vou mostrar para vocês aqui. O item de discriminação é baseado por exemplo, 27% dos alunos de menor desempenho e 27% de maior desempenho. Essa diferença seria a discriminação, porque existem várias maneiras também de calcular baseado nessa ideia. E também existe uma tipologia: discriminar bem o item, discriminar ruim. Um item que não consegue discriminar bem o bom e o ruim, ou seja, um cara que tem um bom desempenho acerta, e um cara ruim também acerta aquele item. Esse item está mal, né? Não está conseguindo me dar uma informação. Tudo bem? Bom, isso aqui foi, por exemplo, em Portugal. Uma quantidade de itens aqui com uma boa discriminação, ou seja, consegue distinguir quem é bom e quem é ruim. No Brasil, uma quantidade menor. Isso aqui dá para ilustrar uma questão aqui do problemas relacionados ao teste, né, no Brasil, ou dos alunos, né, que tem uma dificuldade maior diante do teste. A gente vai ver aqui. Olha, então esse guessing, ou esse chute aqui do item, é exatamente essa porcentagem. E para o teste eu só tenho que multiplicar pela quantidade de itens que tem o teste. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse teste, tem 26 itens, sendo que 5 deles aqui, ó, tem 4 alternativas, né? Então o que foi que eu fiz? São 5, né? Então, ou seja, 21 itens é a probabilidade de 0,25 e o que o restante é 0,20. Essa multiplicação aqui deu o quê? 6,25 itens, ou seja, 7 itens. O que quer dizer isso aqui?
Significa que do meu teste de 26, quem acerta até 7 itens não sabe nada. Está na zona de guess do teste. Mesmo não sabendo nada, chutando, tem a probabilidade de acertar 7 itens. Tudo bem? Sendo que existe índice de discriminação baseado não na porcentagem, mas na correlação. Daí aí entra quem? O fator de correlação bisserial, ponto bisserial, que é essa equaçãozinha aqui bonita aqui, né? Mas qual a informação que ele dá? Ele dá a probabilidade, ele varia entre menos 1 e 1. Se o coeficiente de correlação está 0, significa que naquele item ali tem gente de boa performance e performance ruim. Ou seja, está ruim, está mal. Se o coeficiente visceral for 0, pessoal, eu não consigo discriminar. Porque se for menos 1, significa que os alunos... quem respondeu aquele determinado item é predominar para os alunos de baixo desempenho. Então qual é o ideal? É que o coeficiente seja próximo de 1. Onde a quantidade de... se o coeficiente for próximo de 1, vai me dar qual a informação? Vai me dar a informação que quem acertou esse item sabe. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso, pessoal? É porque na psicometria nós temos coeficientes estatísticos que me dão uma interpretação pedagógica sobre isso aí. Tudo bem? Esse aqui é um resultado, por exemplo, de percentual de acerto aqui no Brasil. Aqui mostra a dificuldade dos alunos aqui matutino, vespertino e noturno. Repara bem, a porcentagem do matutino é maior que o vespertino e maior que o noturno, uma coisa que a gente sabe, né, pessoal? Existem vários estudos que mostram exatamente isso aí. E no meu estudo também mostrou. Bom, existe o fator de Reiki, que é o ganho. Eu analisando um pré-teste posso saber qual o ganho que o indivíduo teve. Existe uma outra coisa chamada também mudança normalizada, que é um ajuste, né? O ganho máximo possível. O ganho máximo possível, pessoal, quando subtrai 100% de acerto menos a porcentagem do pré-teste. Por exemplo, eu faço um pré-teste e o cara acertou 30%, né? Se no pós-teste eu tirei 50%, o ganho foi de 20%. Esse é percentual bruto. Sendo que quando eu uso esse tipo de relação aqui, me dá o ganho máximo possível. Mas aqui tem um ajuste. Quando o aluno acerta tudo, e no pré-teste e no pós-teste, isso não é legal, eu tiro isso. E se tira 0 também, tiro isso. Isso aqui são ajustes que eu posso fazer nesse tipo de análise de ganho. Muito bem, aqui tem um resultado, pessoal, só para vocês verificarem, desse ganho. Né? Eu apliquei um instrumento aí de 26 itens em 4 escolas lá em Portugal e eu fui verificar aqui, ó. Talvez não dê para você enxergar, mas é 1, é 47, é 10, é 7, são escolas aqui, né? Muito bem. O que esse gráfico está dizendo aqui? Aqui eu tenho o percentual de acerto dos itens no pré-teste. E aqui, nesse eixo aqui, eu tenho ganho percentual. Tá, e o que quer dizer isso, professor? Faz eu entender, pelo amor de Deus. Significa que os itens, esses itens bolinhas azul, se vocês estão enxergando aqui, no pós-teste eles têm que se projetar para uma zona alta, elevada, que tem que ter um ganho elevado. O professor, os alunos tiveram um percentual aqui, pronto. O professor não explicou, são concepções, dificuldades que o aluno tem. O professor tem que intervir nesse processo aí para que os alunos dêem um salto quantitativo, no caso aí, qualitativo, óbvio, né? Aqui eu estou observando o ganho quantitativo dos alunos, certo? Sendo que existe esse ganho bruto e esse ganho normalizado aqui, que é o ganho máximo, que é chamado fator de Reiki. Que existe alguns ângulos aqui. O ângulo de 30 graus, de 0 a 30 graus, o impacto de ganho foi muito baixo. Então, por exemplo, entre 0,30 e 70 é um ganho médio, e acima disso um ganho elevado. Muito bem. Então, repara bem que ficou um ganho aqui muito baixo aqui nas escolas lá, né? Repara bem que no Brasil foi muito pior. Não houve ganho nenhum. Nos alunos primeiro, segundo, terceiro ano de Santa Catarina, que tem até um testemunho, comparado com o Amazonas, com os outros aí, os alunos lá, e olha que foi 2.957 alunos que eu peguei. 2.000 foi em torno de 20 escolas. Os alunos no primeiro, segundo, terceiro ano não teve ganho nenhum.
O que um sabe, outro sabe aqui. Basicamente isso. Em Portugal, quando eu peguei o 10º ano, 11º, 12º, que é o equivalente, já houve uma projeção melhor. Estou mostrando para vocês esses gráficos aqui, o que ele quer dizer. Esse outro tipo de gráfico aqui, que é o fator de concentração. Ele me dá regiões aqui sobre os modelos mentais dos alunos. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, 5 alternativas. Se uma é correta e o resto é errado, a gente chama isso de teste dicotômico. A que é certa é o modelo mental correto e o resto é o modelo incorreto. Tudo bem? Sendo que é o seguinte, essa zona aqui, ó, BB é fator de concentração baixo e índice de dificuldade baixo. O que significa? O aluno não sabe nada aqui. Olha o Brasil. Os alunos, essas bolinhas preta, quadradinho, em losango, que é primeiro, segundo, terceiro ano. Tá todo mundo aqui na zona de baixo aqui. Não sabe, tá entendendo? E aqui nessa zona aqui, o MM, que tem dois modelos, um modelo correto e incorreto. E aí? Significa que o aluno, talvez ele saiba alguma coisa aqui, talvez. Porque ele foi atraído por um modelo correto e foi atraído por um modelo incorreto. Não tem essa. Aqui, a ideia é que no primeiro, segundo, terceiro ano haja um deslocamento, um vetor de deslocamento, né, um vetor de concentração, desvio de concentração, nesse sentido. E em Portugal houve esse deslocamento bem melhor que no Brasil. E aqui, essa setinha aqui mostra que a diminuição na atração dos distratores. Então, só para ilustrar aqui, isso aqui é um teste de física, bem simples, só para vocês terem ideia, para ilustrar. Qual a temperatura mais provável dos cubos de gelo que se encontra armazenado no congelador de uma geladeira? Pessoal, é 10 graus, 5. A temperatura depende do tamanho do cubo de gelo. Então, assim, qual é que vocês acham? É menos 10 graus, 0 grau, 5? Ou a temperatura depende do tamanho do cubo de gelo? O congelador também nos 10. Hã? É uma pergunta, o inventário de conceito nesse sentido aí, pessoal, ele é mais qualitativo, é intuição. O que vocês acham? Mas é conhecimento físico. A alternativa correta é menos 10 graus. Mas esse que está vermelho aqui que eu coloquei é o modelo incorreto que foi muito atraído pelos alunos. É zero. O gelo é zero. Entendeu? Não é? Aqui, por exemplo, existe a concepção alternativa. Que eu coloquei aqui detalhado, o gelo enquanto sempre a zero ou não é possível ter alternativa, por acreditar que o gelo somente está a 0 graus Celsius em qualquer situação, ou seja, é a temperatura mais baixa que ele pode ter. Tudo bem? Então aqui eu coloquei por exemplo, esse item está associado a uma determinada competência científica. Existe quem acerta supostamente exerce uma determinada proficiência científica. E aqui são indícios de dependência local, que são a relação de um item com o outro, né? Essa aqui é uma análise taxonômica do teste. Existem itens voltados a compreender conhecimentos. Outro aqui lembrar, compreender, aplicar conhecimentos dos princípios de generalizações. 84, ou seja, o teste se concentra mais nessa região taxonômica. Não sei se vocês sabem o que é taxonomia também do conhecimento. De Bloom, já ouviu falar disso aí, pessoal? Dimensão do conhecimento? Pois é, isso aqui foi uma análise taxonômica no fim do teste. E para finalizar aqui, pessoal, é só para vocês terem uma ideia, eu elaborei aqui um painel estatístico do item, eu coloquei aqui em cima o Brasil e embaixo Portugal. Repara bem aqui, pessoal, aqui ó, os dois modelos, correto e incorreto. No Brasil, o modelo correto está ganhando do incorreto um pouquinho, é ou não é? E em Portugal, olha só, foi predominando o modelo correto. Esse aqui é o ganho percentual, e desse lado aqui nós temos a análise gráfica do item. Professor, que mostra isso aqui? É simples isso aqui. A alternativa correta é o verdezinho, eu tenho que subir. À medida que o aluno vai acertando mais questões, eu tenho maior nível de proficiência, o percentual de acerto tem que diminuir na quantidade total. E os distratores? Tem que diminuir. Repara bem que do Brasil ficou meio conturbado aqui. Ó. Portugal, ó, subiu bem legal, bem bonitinho, né? Aqui dois modelos, só para você, só para ilustrar. Tudo bem? Que dois modelos corretos e incorretos no Brasil. Ó. Que terrível. Né? Mas isso me dá indicadores e evidências sobre esse conhecimento que pode estar correndo tanto para os alunos em Portugal quanto no Brasil. Tudo bem? Tudo bem, itens fáceis e difíceis.
Na teoria da responsabilidade existem alguns modelos logísticos aqui. Muito bem. E para finalizar aqui, pessoal, por exemplo, aqui na teoria da responsabilidade me dá informações muito mais robustas. Por exemplo, eu comparando, por exemplo, aqui, ó, a curvazinha, que tem duas curvas aqui, de Brasil e Portugal. Quando as curvas estão sobrepostas, pessoal, quando as curvas estão sobrepostas, significa que não há, que praticamente não há um funcionamento. O item funciona praticamente da mesma forma para os dois contextos. Quando essas curvas se distanciam, é que a gente diz que há um funcionamento diferencial do item. Professor, mas o que quer dizer essa curva aqui, pelo amor de Deus? Significa o seguinte: aqui eu tenho os níveis de proficiência do aluno, que são habilidades, e aqui é a probabilidade de acerto. À medida que o aluno vai aumentando a proficiência, é óbvio que a probabilidade de acerto aumenta. Essa curva aqui é chamada sigmoide, né, com forma de um S, tudo bem? Essa aqui é a curva de informação do item, que me dá consistência sobre essa informação, tudo bem? E essa foi uma curva geral que eu fiz de Brasil e Portugal. Repara bem que essa curva aqui, ó, aqui é o zero. Ela ocorre a inversão um pouquinho acima do zero aqui. Significa o quê? Que esse item aqui está acima do zero, significa um item relativamente difícil para o contexto Brasil e Portugal. Tudo bem? Aqui é quando ocorre o DIF. O Brasil, essa curva, e aqui Portugal. Só para vocês terem ideia, por exemplo, um cara que tem esse nível de habilidade, aqui a probabilidade de acerto é esse. Mas repara bem que seguindo a mesma reta, a probabilidade é maior. Significa que um aluno de português sabe mais que o brasileiro. Porque para o mesmo nível de proficiência, a probabilidade de acerto é muito maior. Tudo bem? Isso é apenas para ilustrar para vocês que seria essa função diferencial do item. Aqui tem alguns itens que, por exemplo, a probabilidade do aluno português acertar mais que o brasileiro, a gente faz uma análise de DIF que consegue identificar esse tipo de coisa. E aí implica aqui, por exemplo, a curva de informação do teste, né? Aqui é do Brasil, aqui é do Portugal. Foi mais difícil no Brasil, tá vendo a curva está mais para a direita? Pois é. Muito bem. E o conjunto dessa análise aí faz construir uma escala de proficiências, né? Essa escala de proficiência ela pode ter lacunas. Determinada parte da escala pode ter baixa consistência de informações, como essa região aqui. O azul aqui é consistência de informação, né? A função inversa do erro, né, pessoal? Onde tem muita informação, tem baixo erro. Onde tem muito erro, tem pouca informação. Então, essa aqui mostra que esse estudo psicométrico pode me dar uma escala de proficiência para mim avaliar o aluno que sabe bem, que sabe mal, dentro de uma escala e dentro de determinadas regiões aqui. E qual a vantagem disso aí, pessoal, para do ensino da física? Eu consigo construir esse tipo de escala aí e eu consigo comparar os alunos ano após ano, turma após ano. Eu posso comparar os alunos da UFAM com um aluno de outra universidade qualquer, dentro de uma mesma escala, dentro de uma mesma métrica. Isso é possível através desse tipo de estudo. Só para ver se eu fizer só a porcentagem, eu acertei 8 questões. Esse tipo de análise percentual, ela não pode ser usada como comparação, pessoal. Somente se for usado uma escala de proficiência. Isso aqui é um exemplo. Só para ilustrar no Brasil, os alunos ficaram tudo abaixo de zero e no Portugal ficaram assim. Mas enfim. Pessoal, alguma dessas ideias que eu queria falar para vocês, tudo bem? Passei um pouquinho aqui dos minutos aqui. Tá bom? Obrigado. Tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, que eu falei muito rápido, pode perguntar. Tá bom? Só um pouco. Depois do seu estudo, você tem alguma ideia de